Alá, força, benção, muita novidade, testemunho. Maravilha dos céus, como mais um dia, hoje é mais um dia para assim glorificar e exaltar o nome do Senhor e você receber as bênçãos dos céus através da palavra de Deus. Vamos então à leitura da palavra de Deus para ter base dentro de um tema que eu vou trazer para você nesta tarde, que é o livro da vida e os seus livros. O tema da mensagem de hoje é o livro da vida e os seus livros. E nós vamos ler aqui em Apocalipse para ter base no que vamos falar. Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15, e nos diz assim a palavra do Senhor: e ouvi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que neles haviam, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Maravilha dos céus. Vamos ao que nos interessa, que é a mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: o livro da vida e os seus livros. Você entende muito bem, quem estuda, quem tem estudo e até quem não tem estudo, pode ser até analfabeto, mas se essa pessoa pega um livro para ler uma história ou algo qualquer, sei lá, um gibi, alguma coisa que está escrito, vai ter ciência e vai aprender alguma coisa que está escrito naquele livro. Aquele livro pode trazer para esta pessoa, aquele livro pode trazer uma poesia, aquele livro pode trazer uma história alegre, aquele livro pode trazer uma história triste, aquele livro pode trazer um comentário da vida de alguém. São vários tipos de livros nesta vida e neste mundo presente. Se você pega um livro de história, você vai saber sobre a história. Vamos falar um pouquinho da escola para você entender. Se você pega um livro de matemática, você vai estudar matemática. Se você pega um livro de geografia, você vai estudar o que é o globo da Terra, os continentes e tudo que ali há. Se você pega um livro de ciência, estudos sociais e eu não sei mais o que o resto eu não estou lembrando agora, eu só sei de uma coisa: tudo aquilo que se busca em um livro para ler é para se buscar um conhecimento e para se entender melhor e aprender um pouco mais nesta vida. Mas o que eu venho trazer para você e para te apresentar nessa tarde não é um livro comum dessa terra, mas é um livro que está lá nos céus, aonde está escrito a tua e a minha história da diferença que fizemos neste mundo. Aleluia, glórias a Deus. Quando eu olho para as Sagradas Escrituras e por conhecer a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, você vê a história de homens e mulheres que fizeram a diferença para Deus, e os seus nomes estão escritos neste livro, no livro da vida, e em breve serão galardoados nos céus com a coroa de vitória. Aleluia, glórias a Deus.
mas eu entendo por leitor das Sagradas Escrituras e por buscar conhecimento, porque é bom, porque não enfada ninguém. Tenho, porém, a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se você andar em Espírito e buscar na letra da palavra do Senhor, você vai tendo vida. Agora, se você buscar na carne, você não vai entender nada, mas pelo Espírito tudo se discerne espiritualmente, e os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas dentro desse tema que nós vamos falar nessa tarde para você, o livro da vida e os seus livros. A Bíblia nos diz que homens e mulheres têm que estar constando neste livro. Se o teu nome, que eu não sei qual é e também não me interessa, só interessa para Deus, se o teu nome não estiver contando, se não estiver constando no livro da vida, se não estiver lá escrito, tu não subirás para os céus. Só tenho, porém, tu vai até subir lá, mas para prestar conta de tudo aquilo que você fez e depois de fazer, e depois de ter passado pelo tribunal de Deus, sabe o que vai acontecer contigo? Lago de fogo e enxofre. Mas dentro desse tema glorioso, vamos no primeiro versículo que diz assim: ninguém vai escapar. E você que está ouvindo nessa hora, não adianta querer fazer de fingido, não, que nessa tarde Deus está falando contigo também. Mas vamos lá então. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Olhando por aqui, a Bíblia nos diz que naquele grande dia haverá um grande trono branco, e aonde vai estar sentado o nosso Deus, de cuja presença vai fugir a terra e o céu, e aonde Deus vai botar as claras todo mundo. Do lado direito, os que vão ser galardoados, do lado esquerdo, os que vão ser condenados. E tenho, porém, você é um esquerdinha ou um direitinha? Entra na direita com Deus, se quiser ir pro céu. Dentro das Sagradas Escrituras tem resposta para todo mundo. O homem natural pode até fingir de estar ouvindo, mas naquele grande dia não vai fingir. O homem neste mundo e neste presente século de 2004 pode até falar: eu não vou dobrar o joelho, eu sou o tal. É o tal? A Bíblia diz que no último dia todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia, glórias a Deus. E naquele grande dia vai ser interessante. Vai estar eu, vai estar você, vai estar você aí também que não se converteu. E tem, porém, vamos lá no passado, entrar no presente e chegar no futuro agora. No passado, homens de tempo, épocas e lugares serão chamados para prestar conta lá nos céus. Neste presente, ou tu se desperta agora, ou vai queimar no inferno. No futuro, Deus estará aguardando a todos nós para prestar conta de tudo aquilo que fizemos e deixamos de fazer. Mas olhando, existe o livro da vida e existe outros livros. Irmão, eu até imagino como é que deve ser a biblioteca lá nos céus. Se nessa terra a biblioteca ela é bem organizada, imagine lá nos céus, na hora do prestar de conta. Se você não sabe, nessa vida você não pode nem ter chamado nenhum para ser autor de um livro, mas lá nos céus você é autor sim. Há um livro lá que escreve a tua história desde o 0 ano de idade e até o dia que você partir dessa vida para outra. Você é conhecido por Deus no céu. Ah, irmão, eu sou analfabeto. Será que tem o meu livro lá também? Com certeza. Lá nos céus não existe indulto ou doutor. Lá naquele grande dia, no dia do julgamento, não vai ter como agora. Se você for em alguns lugares aí, é aquele que tem estudo, tem
tem aquela regalia melhor, porque o outro que não tem, eles deixam lá de qualquer maneira lá e não tá nem aí, mas o que tem estudo, eles tratam melhor. Lá nos céus, todo mundo vai ter um tratamento só, pode ser grande e pequeno, como diz a palavra do Senhor, mas na hora que o livro se abrir, se não constar no livro da vida, pode ser até um doutor, pode ser até Bill Gates ou sei lá quem, se não se arrepender, vai queimar no lago de fogo e enxofre. Pode ser o homem mais famoso neste mundo, pode ser o homem até mais conhecido, pode ser o homem até que inventou o computador ou a ciência mais moderna de agora. Se não se arrepender, se chegar lá em cima e o nome não constar no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Mas continuando dentro do tema, o livro da vida e os seus livros. Aonde você vai estar? Eu já posso até imaginar como que vai ser. Vai ser assim, desse jeito. Homem, vem cá! Fala, Senhor. Tu não entrarás no meu reino. Mas, Senhor, no teu nome eu profetizei. Falei em mistério. Curei os enfermos. E agora o Senhor vai me rejeitar? Eu nunca vos conheci. Você se fazia de fingido. Estava na minha casa e ocultava a minha palavra. Falava que eu só queria o coração. Apartai-vos daqui, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Próximo! Mulher! Eu te dei oportunidade na vida. Era para você frutificar e ter bastante filho. E quantos abortos você fez, hein? Quantas vidas você tirou? Também tu não entrarás no meu reino. Mas, Senhor, misericórdia! A misericórdia acabou, porque é a hora do julgamento. Próximo! E você, menino, tão pequenininho, uma criança ainda, eu te chamei para a minha obra, deixei exemplo de Jeremias, e você falou que era uma criança. Antes preferiu palavrão e o que não deve. Mas tenho, porém, até isso eu deixei escrito, que até as criancinhas daria conta do que se fizesse coisa boa ou coisa ruim. Apartai-vos também daqui e queimai no fogo. Próximo! Ancião, homem, quantas oportunidades eu te dei. Você ainda nessa vida chegou à velhice e eu chamando para a minha obra. Antes você preferiu seguir os seus próprios caminhos. E eu também deixei escrito que há caminho para o homem que parece ser direito, mas o fim é o caminho da morte. Senhor, misericórdia. A misericórdia acabou, porque é a hora do julgamento e do juízo final. Aleluia, glórias a Deus. Anjo, traga o livro. Sim, Senhor. Vamos agora galardoar. Vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos espera desde a fundação do mundo, e só será galardoado aqueles que perseveraram e foram justos na minha presença. Hora do encontro com Deus. O livro da vida foi deixado para registro dos seres humanos. E aquele que assim não consta no livro, queimará no lago de fogo e enxofre. E existia outros livros, além do livro da vida, aonde seria julgado todas as obras de cada um. Isto é uma pura realidade. Eu não estou trazendo algo para te assustar, mas algo que está escrito e que um dia vai acontecer. Homens de todos os tempos, épocas e lugares estarão perante Deus para prestar conta. E no livro da vida vai estar escrito, e nos outros livros escrita a obra de cada um. E
Aleluia, glórias a Deus. Versículo 12 diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu outro livro que é o da vida, e a morte foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ninguém vai escapar. Irmão, eu tenho consciência, desde os 0 anos de idade até a minha idade de agora de 27 anos, solteiro e não à procura, porque estou esperando no Senhor. Deus tem guardado para cada um de nós e tem uma contagem nessa terra, na nossa vida, vamos falar dentro do plural, da nossa vida, de cada um de nós, desde o nosso 0 ano de idade, desde quando nós saímos do ventre da nossa mãe e entramos neste mundo, estamos contando e está sendo escrito nos céus uma história da tua e a minha vida. E qual história você vai querer estar? Daqueles que vão ser galardoados ou daqueles que vão ser condenados? Eu só conheço 2 tipos de pessoa, não vai ter 3. Os que vão ter a vida eterna e o que vai ter o castigo eterno. Temos que se despertar. Tem pessoas que falam por aí, mas isso é uma grosseria, não se pode falar isso na rádio. Grosseria é você queimar no fogo do inferno. Grosseria é você padecer e depois querer oportunidade de não ter mais. Igual a história daquelas 2 pessoas que morreram no mesmo dia, que está escrito lá em Lucas. Ele queria a oportunidade, mas acabou. Só há esperança de salvação enquanto há vida. Enquanto há vida, a esperança de salvação. Se não se arrepender e morrer do jeito que tiver, vai queimar no fogo do inferno. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 13 diz assim: e deu o mal aos mortos que neles haviam, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam também, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Você já pode imaginar aquela multidão, aonde Mateus está escrito: à direita os que vão ser galardoados, e à esquerda os que vão ser condenados. E eu completo mais ainda: você é um esquerdinha ou é um direitinha? Entra na direita com Deus, porque Deus quer te levar para os céus. E tem porém, conforme eu falei, o nosso slogan desceu agora: o que desce do céu para cá, sai daqui para aí. Se ajeita agora se quiser ir para o céu. Aleluia, glórias a Deus. Não se deixe se enganar. Não se deixe se levar por homens com mentes levianas, com mentes contaminadas, que diz que o evangelho agora não, o evangelho mudou, agora está podendo tudo, agora já é avenida asfaltada. Isso é a mentira de Satanás. A porta é estreita e para entrar nos céus é estreitinho mesmo. É dificultoso nessa vida, mas terá um galardão nos céus. E tem um porém: ninguém vai passar por desapercebido. Se existe o livro da vida, que consta o teu nome e o meu nome, existe o livro das obras, como diz em Apocalipse. Todos nós estaremos lá. Todos nós vamos estar perante Deus. Nós estamos nessa vida cumprindo uma história. E tem o porém: Deus tem chamado a homens e mulheres para brilhar para os céus, não para este mundo. Quantos homens brilham para este mundo? São famosos nesta vida. E essas pessoas também têm a oportunidade de Deus de salvação, mas eles não querem, porque deixaram Satanás cegar a sua vida. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não veja e nem resplandeça a glória de Jeová.
Aleluia, glórias a Deus. Vai haver uma tristeza, irmão. Vai haver uma tristeza quando tiver aquela multidão e aquele que viveu um dia nessa vida descobrir que vai estar na esquerda, não na direita. Porque a Bíblia diz que na esquerda serão os condenados e na direita serão os galardoados. Aonde um vai olhar, não adianta querer acusar. Naquele dia, Senhor, eu estou condenado por causa dele aí. Não adianta não. Se tu tem uma Bíblia, se tu pode meditar, se tu pode buscar a verdade, naquele dia não adianta querer se justificar, porque tudo está escrito. Se você for ver, a Bíblia diz que Deus conhece a nossa consciência, Ele sabe da nossa lágrima, Ele sabe das nossas palavras, conhece os nossos segredos, Ele conhece tudo, nada se escapará. Aleluia, glória a Deus. Aí tem aqueles, não, isso aqui Deus não vai ver não, vem pra cá, vamos contar um tititi. Aí fica cheio de fofoquinha, fofocão e fala um monte de besteira. E lá no céu o anjo anotando e falando, misericórdia, isso aí vai ser condenado mesmo. Aí se não se arrepender, se não cortar essa gravata linguaruda que tá grande, quando chegar lá no céu não vai entrar, só vai entrar lá lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aleluia, glórias a Deus. Tem outros que é só misericórdia também. Uma aqui, outra ali, outra lá, outra cá. Numa hora dessa não sabe nem onde está. Vai pegar-lhe uma doença, vai queimar no inferno. E se não se arrepender quando morrer, depois que passar dessa vida para outra, já era. Segue-se o juízo. Aleluia, glórias a Deus. Receba a vitória de Deus através da palavra do Senhor. Não questione essa palavra, porque eu estou trazendo base bíblica para você entender que existe uma outra realidade além dessa. Nós estamos nesse século, neste corpo de carne, mas existe um lado espiritual, um lado visível espiritual, que só vê aquele que se liga com Deus. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 14 diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Interessante que lá naquele dia Satanás vai ser condenado, os demônios vai ser condenado, porque já tá, pai, não tem jeito mesmo. A morte vai ser condenada, o inferno vai ser condenado, e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Deus dá oportunidade a todos os homens. Agora, cada um segue-se o seu caminho. Porque se nós não tivéssemos o livre-arbítrio para escolher, Deus não seria Deus, seria um carrasco. Mas como o nosso Deus é Deus mesmo, é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Ele deixa você escolher. Mas tem um porém: quando chegar lá nos céus, não adianta querer entrar, porque há caminho para o homem que parece ser direito, mas o fim é o caminho da morte. Todos serão condenados perante Deus. Todos serão. Não adianta você querer se enganar, só porque você tem riqueza, só porque você tem bens, só porque você tem isso, aquilo, outro, pode comprar o reino de Deus. Você não vai comprar. A Bíblia diz que só entra lavado e remido no sangue do Cordeiro. Em Lucas nos diz de um certo homem que granjeou tanto nesta vida, e de repente a morte chegou até ele e disse assim: homem, o que tu tem preparado e para quem serás? Livro da vida e os seus livros, tema da mensagem de hoje. Mas continuando, versículo 15 diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Olhando para as Sagradas Escrituras e vendo que cada livro é seu livro,
e entendendo muito bem que cada um de nós estamos sendo escritos nesses livros, então não temos como escapar. Os nossos caminhos são trilhados nessa vida. Quando nascemos, se nascemos no lar cristão, eu não nasci no lar cristão, mas se nascemos no lar cristão, temos tendência a ter um caminho correto perante Deus, e já de pequeno sendo ensinado que para ir para os céus tem que aceitar Jesus, tem que se batizar, pregar o Evangelho, ser cheio do Espírito Santo e ir para os céus. Mas há caminho na vida do homem e da mulher que parece ser direito e não é. E tem o porém: o nosso Deus só habita entre louvores. Se você quer Deus dentro da tua casa, bota louvor aí 24 horas e Deus vai habitar aí. O nosso Deus, se Deus é Deus, para dar exemplo, para andar entre os louvores, Jesus também anda entre os louvores, o Espírito Santo também e os anjos. Então não adianta você querer se enganar. Se não for uma música evangélica que está rolando aí, o cão está habitando aí e está arrumando confusão aí direto, sem você ver, porque os homens são cegos espiritualmente por causa do Deus desse século que se chama Satanás. Vá fazer prova de Deus, porque está escrito, e ninguém vai escapar. Há outros que digam assim: não, irmão, nem tudo agora é mais o que está escrito, o tempo está moderno. Qual é o evangelho de Satanás você viu isso aí? Se na hora ali da peleja ali, o diabo chegava de um lado, está escrito, Jesus chegava do outro, está escrito. O diabo chegava do outro, está escrito, Jesus chegava do outro, está escrito. Era briga de espada ali, mas Jesus ganhou, porque Jesus sempre seria e sempre será o vencedor. Agora, você tem sido enganado porque não medita na palavra de Deus. Nem tudo que falamos e pregamos você não pode aceitar. Eu sou realista. Eu escutei um certo homem falando: não, irmão, o diabo está a milhares de distância daqui, ele não está perto da gente, não. Olha assim, vem cá, qual versículo da Bíblia você leu isso aí? Você leu isso aí? Que ele está a milhares de distância daqui. A Bíblia diz que ele anda ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Cuidado com o tipo de ensinamento que anda por aí, que não leva o homem para os céus, mas está levando para o inferno. É cada uma, irmão, é brincadeira, é cada uma que a gente vê por aí, que às vezes dá até raiva, às vezes fica até irado, mas o Espírito Santo segura a gente. Calma, meu filho, está escrito lá em Apocalipse, calma, que aquele que tirar ou acrescentar, as pragas que estão escritas virão sobre ele, ou então a sua parte será tirada no livro da vida. Teve um certo itinerante também, que eu olhei assim, falei: meu Deus do céu, um certo comunicador de uma outra rádio aí, que eu também não vou falar o nome devido à ética, ele chegou, estava numa igreja, esse camarada não tem Bíblia, não conhece Bíblia e quer falar besteira, e quem não conhece Bíblia acaba caindo também. E de repente ele começou a falar: irmão, você tem que se contentar com o que você tem. Eu olhei assim, fui levando. Se você foi chamado para ser só locutor, é locutor. Se você foi chamado para ser só pregador, é pregador. Se você foi chamado para ser cantor, é cantor. Agora tem gente querendo um monte de coisa. Deus não está nesse negócio. Eu olhei assim para a cara dele. Se de repente levantasse uma questão naquela hora e falar assim: quem é a favor ou contra a palavra desse homem? Eu ia ser primeiro a levantar o dedo, porque a boca estava coçando e o dedo também. Aí eu ia levantar: eu tenho. E aí, de lá de longe eu ia perguntar: e qual evangelho de Satanás esse camarada leu isso? Porque na minha Bíblia está escrito que temos também variedade de dons. Aquele que sabe administrar e granjear, Deus dá! É cada um, irmão, que a gente vê por aí. Você tem que ter cuidado naquilo que você está ouvindo, senão você vai acabar aceitando mesmo. Aí você fica lá no banco, vem ano, vira ano, e Deus querendo investir em você vários dons para te usar e você ser apresentado às nações. Sabe por causa de que eu estou falando isso aqui?
Ó, eu trabalho na rádio, eu canto, eu toco, eu prego, eu tenho vários dons que o Senhor assim me concedeu e eu administro muito bem, porque se o Senhor confiou em mim, é para poder administrar e exercer os seus dons. Então, se Deus confiou em você, vai administrar os dons de Deus para que o povo seja alimentado. É cada uma. Por isso que essas seitas diabólicas se levantam. Aí começa a bater na porta dos outros. Vim te ensinar. Vem me ensinar o quê? Aí tem alguns que batem lá na porta lá de casa. Eles saem com uma quente e outra fervendo. Porque vai querer me ensinar heresia. É ruim de eu aceitar, hein? Queima ele, Jesus. Não aceito de jeito nenhum. Eu faço descer fogo do céu e eles vão sair convertidos em nome de Jesus. Teve um certo que parou lá em casa e ficou batendo. E eu lá em cima estudando a Bíblia e batendo, ficou na cara, encheu o saco. Aí eu desci, pois não. Bom dia, foi de manhã, bom dia. Não, é que nós viemos falar sobre o reino. Falei, reino de quem? Não, sobre o reino, tá bom, fala. Falou aqui, falou ali, falou, deixei à vontade. Eu sou aquela questão, não sou ignorante. Eu deixo à vontade, mas tenho porém, se eu dei o ouvido para ouvir, também vai ter que me ouvir também. Depois que eles terminou, agora é minha vez. A Bíblia diz isso. Aí eles se endoidam. Não, sabe o que é? Aí começa a querer pegar livro. Não tem conhecimento bíblico, só tem conhecimento de livro. A Bíblia está aí e o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E tem o porém. Deus te deu um tempo nessa vida para você administrar o tempo que Ele te deu. Então você tem uma hora certa para meditar na palavra do Senhor e não precisa ouvir abobrinha e nem carochinha de ninguém. Você tem a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Livro da vida e o livro das obras. Tudo está escrito e ninguém se escapará. Eu me lembro a certa situação, eu olhando assim, cada uma que a gente vê por onde passa e por onde vai, que é só o sangue. A gente olha assim e fala, meu Deus do céu, meu Deus, vamos continuando aqui, vou nem falar que vai enquadrar muita gente, mas vamos lá, livro da vida e livro das obras. Se o teu nome não estiver constando no livro da vida, tu nunca chegarás aos céus. E é o livro das obras que vai cobrar a cada um. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então, porém, vou te dar um relatório agora dos que vão ser jogados lá. Não quero nem saber se você vai querer ouvir. Mas a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Recebe aí o relatório. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que esta é a segunda morte. Aleluia, glórias a Deus. Aproveita agora a oportunidade que a trombeta está sendo tocada. Arrependa-se aí dos teus caminhos. Se quiser ir para os céus, você não vai enganar Deus, porque tudo está escrito, tudo lá em cima. Há um relatório celestial, onde tudo se escreve e nada se escapará. Não adianta nem querer ter segredinho, não adianta querer tititi para lá, tititi para cá, porque tudo será julgado no último dia. Aleluia, glórias a Deus. Honre a Deus e Ele vai te honrar. Honre a Deus e Ele vai te honrar. Pare de bater palma para pessoas que estão honrando a Satanás. A Bíblia diz que a gente tem que dar honra a quem tem honra, e só tem honra quem honra a Deus. Honre a Deus e você será galardoado nos céus. Cada uma que a gente for descortinar aqui, irmão, você vai ficar até de boca aberta.
nem tudo a gente também não fala que não. Porque senão você vai, meu Deus, como é que pode, é verdade? A gente passa por aí, a gente vê cada uma que é só o sangue. Mas, continuando dentro do tema, o livro da vida e os seus livros. Em qual livro você vai querer constar? No livro dos condenados ou no livro daquele que vai ser galardoado? Em qual lado você vai querer estar? Lado direito ou lado esquerdo? Você escolhe nessa tarde, porque você tem livre-arbítrio. Deus não vai te forçar você a servir Ele, mas se Ele está te alertando que há um dia de julgamento, morreu, segue-se o juízo. Não adianta depois querer subir lá para cima, querer entrar, que não vai entrar. E Ele só vai enxugar as lágrimas de todos aqueles que perseveraram e foram justos e fiéis ao seu nome. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele que o mais ele fará. Ele vai te dar grandes bênçãos dos céus. Mas primeiro você tem que largar essa vida. Primeiro você tem que largar esse mundo de ilusão. Porque este mundo é aparente. Parece que é, mas não é. Um dia, quando a morte bater a porta, você vai encontrar a realidade. Porque nenhum de nós escaparemos. E tem um porém, isso é real. Se você não crê em coisas espirituais, creia nessas coisas que eu vou te falar aqui agora, que são materiais. O homem, quando parte dessa vida para outra, não vê o seu atestado de óbito. Ele vê o atestado de nascimento, vê a identidade, CPF, título de eleitor. Mas atestado de óbito ninguém vê. Caiu aí na real? Tem um porém, pega o metro aí. Você vai se medir agora. Se mediu? Sentiu o teu tamanho? Agora liga aí pro Jardim da Saudade, ou cemitério de Campo Grande ou Santa Cruz, que você vai entender que um dia você vai para lá, um dia eu vou para lá, e vamos prestar conta a Deus de tudo aquilo que fizemos e deixamos de fazer, porque se tem o livro da vida, também tem o livro das obras, aonde está escrito, a minha e a tua vida para ser julgado no último dia. Medite nas Sagradas Escrituras. Medite na Bíblia mesmo de Gênesis e Apocalipse. Não se apegue em livros. Se apegue à Bíblia, a palavra de Deus. Mas se você quiser ler algum livro, vai lá para poder buscar um conhecimento a mais. Mas não despreze a palavra por causa dos livros dessa vida, porque aquele que despreza a palavra perecerá e vai estar um dia perante Deus. Aleluia, glórias a Deus. Jesus ressuscitou, pagou o preço na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. E se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus e rejeitar, tu não subirás aos céus, tu ficarás aí mesmo. E Deus não vai te galardoar, Deus não vai te coroar, mas antes vai te jogar no lago de fogo e enxofre. Porque um dia você teve a oportunidade de salvação e não quis aceitar. Um dia Jesus bateu a tua porta e você fechou o coração para Ele. Antes preferiu as coisas desse mundo, que parece ser bom, mas o fim vai trazer a morte. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, e que possa falar mais forte ao teu coração. Desperte-se, porque o grande dia do encontro com Deus já está vindo aí, aonde eu e você estaremos lá, e pessoas dos tempos passados, esse tempo de agora de 2004 e o tempo do que há por vir, estarão lá nos céus para prestar conta a Deus de tudo que fizeram e deixaram de fazer. E que Deus possa falar mais forte ao teu coração.